Muito boa noite! Vamos aqui começando mais uma live, essa live surpresa. Hoje vamos falar sobre mentira. Como a mentira pode detonar a sua relação. E aí, hoje eu estou aqui recebendo meu querido amigo Dr. Vinícius Farani. Faz tempo que a gente não faz live junto, desde o lançamento do curso. Vini acabou de conectar aí. E é isso aí, meu povo. Vamos estar falando sobre mentira. Vini, pode mandar o convite aí, por favor. Fique à vontade. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, por favor, deixe aí nos comentários para a gente saber se tá com vocês, por gentileza. Boa noite. Quem já está aí com a gente? Quem está logando? Olá, meu irmão. Maravilha. E aí, meu lindo? Como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho. Muito boa noite aí para você. Boa noite, Boa meu noite, meu povo. querido. Boa Estamos noite aqui a todos começando. aí que estão começando a conectar. Tava ouvindo você já. Ah, maravilha. O áudio tá chegando bem aí, que eu tô com aquele microfone de locutor, né? Ah, Esse negócio aqui, tirando você é um onda de cara chique podcast. demais. Ah, né? Mas é isso aí. Nossa, Aymar Portugal, um grande amigo aí da escola, gente boa demais. Gente, vamos lá. Hoje a live, direto e reto, vamos falar sobre mentira, né? Hoje, aproveitando o ensejo do 1º de abril, a gente já estava com desejo de falar voltar a falar sobre relacionamento, vai ter uma maratona de lives aí, fique ligado. Você que acompanha a gente sempre produzindo conteúdo de qualidade aí para vocês. Então, hoje iríamos falar de família e a gente decidiu por bem falarmos sobre mentira. Como é que a mentira detona uma relação, né? Como é que é isso? E aí eu lancei até uma enquete lá no meu Instagram perguntando se mentira era igual a traição, né? Mentiu, traiu, e aí como é que fica isso? E muita gente disse que sim, mentir é um tipo de traição, né? É um tipo de desacordo que abala ali a relação e tal. E aí a gente chama o cara Vitão aí. E aí a gente vai falar sobre esse tema, né? Vinícius deu uma travada, mas daqui a pouco ele volta aí. Oi, voltou. Eita. Você deu uma travada aí, né, filho? Foi, pois é. Vamos lá. Então é isso. Vini, eu vou começar aqui falando um pouco, né, sobre minha prática clínica, né, um pouco. Vinícius caiu, daqui a pouco ele volta, né? Mas é isso aí, gente. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa questão da mentira, porque na nossa cultura é algo que é muito normalizado, por assim dizer, né? As pessoas falam, todo mundo mente, todo mundo vê a mentira como algo normal, né? Não, a mentira, quem é que não mente? A gente acha bonitinho as crianças mentirem, né? Você comeu tal coisa, a criança fala não, a gente dá risada, acaba reforçando, né? Tava aqui falando, Vini, que na nossa cultura, né, é muito comum as pessoas normalizarem a mentira, né? E eu tava falando justamente das crianças, né? Onde é que começa tudo isso? Quando se vê uma criança mentindo, a gente fala assim: que menina esperta, olha só, já sabe mentir, hahaha. E claro, a partir do momento que você fala isso para uma criança, você está reforçando aquele comportamento, né? E a partir do momento que se reforça um comportamento, ele vai se repetir. Então, essa raiz da mentira, ela vem lá da infância mesmo, até a idade adulta. E onde é que a gente aprende isso? Onde é que a gente percebe isso, né, no meio social? Tá falando que na nossa cultura é muito comum isso ser reforçado, né? Quem nunca ouviu falar do jeitinho brasileiro, né? Não, vamos dar um jeitinho, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos burlar. Então, sempre há um meio de encurtar algum processo, de chegar mais rápido de alguma forma, burlando, mentindo. E, claro, isso na vida afetiva detona demais. Queria jogar já a bola para você aí, Vini. Como é que você percebe isso na sua prática clínica, da questão da mentira? Pode falar um pouquinho da questão cultural também, né? E a gente vai trabalhando aí. Deixa eu fixar aqui Maravilha. isso. Aproveita e fixa aqui o conteúdo.
né? Para quem for chegando aí na live atrasado já ir pegando. Pronto, E fixado. pronto, Peguei de maravilha. você. É, acabei de perceber aqui. E, pois é, essa questão da mentira, principalmente no nosso país, definitivamente é algo muito importante, né? Lógico que a gente ainda tem a questão das fake news, né? Tenho um professor da Baiana, que eu gosto muito, né? Eu sou professor da Faculdade Baiana de Direito, e tem um professor do Direito que ele diz, não chame de fake news, chame de mentira, né? Porque a gente fica colocando essas palavrinhas bonitinhas, né? Chamando de jeitinho brasileiro, chamando de fake news e tal. Né? A gente não vai entrar, obviamente, num debate político, não é o nosso foco aqui, mas é trazendo justamente essa questão de como nós vamos naturalizando mentira na nossa convivência, né? E a partir daí tudo vai ficando tudo vai ficando muito sombrio, tudo vai ficando sempre ali uma coisa que vai ocorrendo, né? O conceito de sombra na psicologia analítica é justamente aquilo que não se vê com clareza, é justamente aquilo que não está na luz da consciência. Então você nunca sabe exatamente, e isso trazendo para o relacionamento, né? Causa um impacto tremendo. Por quê? Porque você acaba nunca sabendo exatamente com quem você está lidando, né? Então, as consequências disso são profundas, né? E os impactos não só socioculturais, isso vai ter impactos sociais imensos, como isso também vai ter impactos profundos no relacionamento. Então, essa questão do jeitinho brasileiro passa muito, como você falou brilhantemente, passa muito por uma mentira, né? Então a gente fica utilizando outras terminologias para dizer que nós mentimos. E nós não só mentimos, como nós valorizamos a mentira na nossa cultura, né? Então nós aceitamos muita coisa, vamos dizendo, ai, mas isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, e a gente vai inventando milhares de desculpas para não ter uma conversa sincera, para não ter uma conversa direta. Inclusive, a depender do contexto, né? A gente aqui na Bahia, a gente lida muito com isso, né? Se você é uma pessoa muito direta, você é uma pessoa que vai ser taxado como uma pessoa intransigente, como uma pessoa agressiva, como uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, e na verdade você é uma pessoa direta, né? Lógico que corre o risco de você ser intransigente também, né? Então, por favor, fiquem atentos. Inclusive, acabei de fazer uma postagem no Rios, falando justamente sobre isso, mas isso eu falo mais para frente. E, mas há uma dificuldade em ser claro, em ser direto, em falar o que é que está incomodando. Então, a gente não gostou da comida, a gente não diz que a gente não gostou da comida. A gente acha que a comida está com pouco sal, a gente come, engole de qualquer jeito, porque a gente já não, porque é educado, né? Não é educado você falar que a comida está sem sal, ou seja, não é educado você falar a verdade, né? E isso é uma coisa muito cultural. Então, passando a bola para você, Vitor está trazendo aqui. Acredito que as pessoas usam a mentira para não ter que enfrentar situações em que se tenha que enfrentar sentimentos. Você concorda, meu querido? Exatamente isso que o Vitão falou é brilhante. Vitão, um beijo, seu lindo. Né? Mas é muito disso, né? O negacionismo acerca do que você pensa para se blindar de um julgamento do outro. Não se trata simplesmente de sentimento. Sentimento, sim, também, porque vai gerar. Uma situação gera um sentimento, né? Uma situação pode gerar uma situação, pode ser algo que lhe gere uma situação vexatória, né? Então, às vezes a gente fica ali, se cala e guarda aquilo. E claro, a partir do momento que a gente não fala, a gente acaba indo para o campo das especulações, a gente vai para o campo do conseguir só falar por trás, né? E aí, isso é uma coisa que detona muito a relação, né? Tem pessoas que não conseguem dialogar porque acham que a verdade vai machucar o outro e vai somando pequenas mentiras. E a soma de pequenas mentiras é uma mentira completa, né? Tem uma frase até que Larissa fala, ela diz assim, meia mentira é uma verdade completa. Essa frase não é dela, mas ela fala isso corriqueiramente, né? Meia mentira é uma verdade, uma meia verdade, perdão, é uma mentira completa. Ah, E aí ok, a agora gente, faz sentido. meia verdade é uma mentira completa. Pronto, agora vai. Organizando as ideias. Então, é,
as pessoas ficam com muitas meias verdades, né? Você gostou? É, gostei. Às vezes até o outro percebe que você não gostou da coisa, que gerou uma situação, mas a pessoa não fala, a pessoa se cala, porque é educado, né? Engolir ali o sapo, não falar coisa e tal. Eu acho que o que Vini fala é muito importante, né? De não ser intransigente, claro, né? Como diria o querido Sage, né? Tudo pode ser dito se for bem dito, com educação, com respeito, com cuidado, né? A gente tem que fazer isso mesmo. E a verdade, ela tá aí para isso, né? A verdade, na nossa cultura tem essa distorção de que a verdade ela machuca. Aliás, tem chavões, né, que vão distorcer o que é a verdade na realidade. A verdade, ela liberta, né? Ela traz à luz o que estava escondido. E aí, quando a gente fala, a gente traz para a nossa cultura, que é o que eu estou querendo falar, estou me embolando um pouco aqui, mas vamos lá, é que tem pessoas que acham que a verdade é nua e crua. Eu vou dizer a verdade, doa em quem doer, não sei o quê. E as pessoas ficam com esse milindre com a verdade. E a verdade, ela é, né? Eu gosto muito de uma frase do Epicuro, né, filósofo aí, não sei quantos mil anos, lá da Grécia, um cara das antigas, né? Na época lá não tinha Instagram, WhatsApp, mas ele falava assim, é... ai meu Deus, esqueci a frase. Que merda. Final da semana chegando, meu cara, já tá dando tilt, né? Já, hoje o bicho pegou, mas vamos lá. Mas, vamos lá. Mas ele falava uma coisa sobre a verdade que é muito importante, né? Que é trazer a verdade para o dia de hoje, para trazer a verdade como se fosse algo resplandecente, algo que está à frente de qualquer coisa, né? Então ele trazia essa frase. Pô, velho, que banana quando você esquece o negócio. Tava na Daqui a ponta da pouco ela língua. volta. Daqui a pouco Daqui eu a pouco vou. ela volta. Eu gosto muito de pensar essa questão da verdade, por exemplo. É, eu aprendi a lidar muito com esse tema quando eu tive essas minhas experiências fora. Duas delas para mim foram muito importantes. Uma, quando eu vivi primeiro no Canadá, que lá eu aprendi muito sobre isso, e reforçou ainda mais quando depois eu fui morar em Barcelona. Por quê? Porque uma coisa que eu achava muito interessante no Canadá é que eu via os pais ensinando as criancinhas a falar olhando nos olhos. Então, quando a criança ia falar, eles diziam o tempo todo: olhe para mim. E isso é uma coisa que a gente tem justamente o comportamento oposto. A gente tem muita dificuldade de lidar quando a gente está conversando com alguém que está olhando muito para a gente. E lá no Canadá eles tinham essa coisa diferente. E na Europa, eu me interessava muito com o fato de como eles confiam nas pessoas, Uhum. né? Então, eles têm uma relação de... Não, eles, nos Estados Unidos mesmo, Canadá, Europa, de uma forma geral, eles alugam os quartos da casa para pessoas que eles nunca viram antes. E aí eu ficava intrigado, como é que eles faziam isso? A gente aqui no Brasil, a gente desconfia de tudo, e aí esse é o ponto central. Então, gente, se vocês ainda estão aqui na live, prestem atenção, porque este é um dos pontos. Porque quando a gente lida com a mentira, que foi inclusive, aí eu entro na questão do Rios, que eu acabei de fazer, porque teve hoje, por coincidência, mais cedo, uma pessoa que, antes de você ter sugerido o tema da mentira, tinha uma pessoa que tinha mandado lá na minha caixinha uma pergunta justamente sobre isso. Sobre como é que lida com a mentira, né? Poxa, uma pessoa que não, na verdade ela está falando da confiança, uma pessoa que não se apresentou confiável para ela, e ela estava querendo saber se ela confiava ou não, né? O que é que ela faz com isso? E aí eu me dou conta de que aqui no Brasil a gente tem uma frase que é: eu não confio em ninguém até que alguém me prove o contrário. Apesar da frase ser oposta, na prática, né, apesar da frase real ser confiamos em todo mundo até que essa pessoa prove o contrário, na prática brasileira nós lidamos com o oposto. De uma forma bem clara. Nós não confiamos em ninguém até que essa pessoa prove muito. Então o brasileiro ele tem uma coisa de desconfiar, de achar que alguém sempre vai passar a perna, de que vai fazer isso. Então antes do outro, eu primeiro, né? E aí fica essa relação de competitividade. E lá fora eles trabalham justamente com o oposto. Eles vão dizer: eu confio em você, até o dia que você fizer algo de errado comigo. Se você mente, se você faz alguma coisa, se você bula, e eles vão dizer uma coisa claríssima:
Aqui no Brasil, se alguém mente para mim, se alguém passa por cima de mim, nós somos considerados o otário. Não é assim que se diz? Você é otário porque você deixou o outro passar por cima de você. Olha só que inversão de valores, né? Nós passamos a ser considerados o otário porque o outro mentiu para mim, porque o outro me roubou, porque o outro foi mais esperto. E nós, então, passamos a cumprir o papel de besta. E eles vão simplesmente dizer não. Se o outro mentiu, se o outro roubou, quem é errado é o outro. Ponto. Então isso esclarece e começa a organizar muita coisa. Então quando a gente vai lidar com a mentira, com todas essas coisas obscuras, essas coisas sombrias que vão estar permeando a relação, a gente precisa justamente enfrentar. E como é que a gente enfrenta? Sendo sincero, que é uma coisa muito difícil. Porque vai desde a comida que a gente não consegue dizer que a gente não gosta, porque o nosso senso de educação é mentir, até questões mais profundas sobre o relacionamento, né? Aí fica inventando desculpa para poder sair para jogar, fica inventando desculpa para poder jogar um videogame, e até, né, até por besteiras, né? Inventando desculpas para não fazer tal coisa, e o tempo todo a gente fica nesse movimento de ficar inventando desculpas que nada mais é do que meia-verdades, que não deixam de ser grandes mentiras, em outras palavras, como Larissa, nossa querida filósofa, nos ensina. Perfeito. A frase do Epicuro anotei aqui, só o ser é, o não ser não é. E qual é a relação disso com a verdade? Só o que é de fato pode se concretizar sendo algo. O que é falso, o que é ilegítimo, não é. Então Epicuro já falava isso lá, não sei quantos mil anos na Grécia, lá atrás. Só o ser é, o não ser não é. E uma célebre frase de Jesus, né? Sem cunho religioso, vamos pensar filosoficamente essa frase. Mas, e conheça a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é quem você é de fato. Quem você é com suas coisas boas, com suas coisas ruins, o que é legal, o que não é, o que é bom na sua relação, o que não é, o que você entende ali que são as verdades daquilo ali. Porque a gente às vezes acha que a verdade ou ela é uma coisa absurda, existem dois polos na verdade, né? Ou ela é uma coisa absurda que a gente não se relaciona e não deixa lá, esconde essa verdade, ou a verdade é uma coisa maravilhosa, que é a Disneylândia, que é bonitinha, que é tudo certo. E não é. A verdade, ela é carregada dos sentimentos mais puros, na realidade. Quando você consegue ser verdadeiro consigo mesmo, é um processo de maturidade muito importante para você, para a sociedade que você vive e para os relacionamentos que você carrega, né? Uma vez conversando com o Vini, né? Eu falei com ele, eu disse uma das coisas massas que a massa que a gente tem na nossa relação de amigo, né? Como parceiro aí, de lançador de curso, de psicologia e tudo, é que a gente consegue falar Podcast. a verdade. É que a gente consegue falar a verdade um pro outro, velho. Já, mas olha, não gostei disso. Vini, ó, velho, se ligue nisso. Cara, precisamos ver tal coisa. Ó, velho, você tá muito assim e tal, não sei o quê. E pronto. E a gente não se dói, sabe? Fica, "Pô, peraí, deixa eu ver como é que eu falo com o Vinícius aqui." O problema das relações é justamente esse. É que as pessoas têm dificuldade em falar o óbvio, em falar a verdade, em dizer não gostei, é isso, é aquilo, não está certo. Ao meu ver, não está certo. Não quer dizer que a pessoa seja a dona da razão e da verdade. Porque ainda tem essa coisa da verdade, né? O que eu aprendo como uma verdade diante de alguma coisa que seria bom para mim, pode não ser bom para o outro. E aquilo ali eu entendo que precisamos dialogar, precisamos ter um processo ali dialético, né? Você trouxe uma De... coisa que eu achei bem legal. Quando Hum, você fala dos milindres, né? A questão de quando alguém fala a verdade, ou não, ou melhor, você tem dois lados, né? A pessoa que tem dificuldade de falar uma verdade, mas tem um outro lado que você toca, que eu gostaria de frisar um pouquinho mais, que é justamente
quando o outro diz a verdade, o outro se sente muito doído, né? Então, você foi muito sincero, né? Você foi sincero demais. E eu fico tentando entender o que é uma pessoa que não é sincera demais. Uma pessoa que não é sincera, então ela só pode ou omitir ou mentir. Hum. Então a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Trazendo aí mais uma questão cultural que para mim me chamou muita atenção. Eu já trouxe isso também em outros momentos. Eu lembro que tinha uma amiga minha suíça que estava namorando com um amigo árabe. E aí chega a outra amiga suíça, né? A amiga suíça dela, chega, olha para falar: ah, mas você está namorando com ele? E aí a amiga olha e fala: mas isso é problema meu, né? Então ela olha e fala: it's my business. Né? Tipo, isso é problema meu. E aí eu tava do lado, aí eu como brasileiro, né? Falei: eita, caraca, o pau vai comer. Eu fiquei quieto assim, o olho chega, arregalou. E elas simplesmente continuaram falando. Falei: como assim, velho? Por quê? Porque eles são treinados desde muito cedo a falar o que tem que dizer. Então eles olham para o outro e dizem o que tem que ser dito. E ponto. E não gera briga, não gera maiores traumas. Ai, porque aquela pessoa falou, aí vai um fofoca para um lado, fala o outro e diz aquilo. E família mesmo adora isso, hein? Família adora isso. Aí um liga para o outro, aí faz aquilo, e aí vira aquele caos, vira aquela pandemia, fica aquela confusão. Por quê? Porque uma pessoa chegou e falou diretamente para outra. Então tem uma questão que passa muito, e aí eu lanço para você essa pergunta, se você também compreende isso como uma questão de uma imaturidade emocional, uma imaturidade em não encarar a situação como deveria ser encarado. Sempre há um subterfúgio, sempre há uma fuga, sempre há uma outra rota que nunca nos possibilita ou nos permite ter um diálogo coerente, reto, direto, eficiente, né? E o que é que você pensa sobre isso? Pois é, tá Aqui, ó, até uma Larissa moda, tá né? até falando aqui, desculpe, é um confronto empático. Gostei do Muito termo. bom. Confronto empático, exatamente. Boa, Lari, é isso aí. Lari também é psicóloga aí, tá aí no bolo. Mas vamos Ah, lá. maravilha. Cara, isso que você traz é muito importante, porque essa coisa do confronto, né, de levar, falar ali o que se pensa e tal, era para ser muito natural, era para ser muito tranquilo. Só que a gente fica tão voltado, né? A percepção da gente está tão voltada para o que o outro vai pensar e o que o outro vai sentir que a gente vai se calando, né? E uma das maiores coisas, né, voltando aí um pouco para nossa pergunta, para a pergunta que eu lancei lá, traição, mentir é um tipo de traição. A partir do momento que você não deixa também, aí eu vou dar responsabilidade para o ouvinte, né, da coisa, que você é uma pessoa cheia de milindres, que você é uma pessoa que não dá acesso ali, que quando você ouve alguma verdade também, você coloca a culpa no outro, a pessoa é grossa, que às vezes também tem muito isso, né? As pessoas falam e aí lá no relacionamento a pessoa A ou B fala assim, ai, você falou disso e você não sei o que, não sei o que, e você isso e você aquilo. Isso é pura dificuldade de se reconhecer, né? Uhum, Quando você tenta responsabilizar aquela coisa, né, que você falou, né? Tenta responsabilizar o outro por uma verdade que você está ouvindo e não se implica nisso, você está querendo tirar da sua conta e colocar na conta do outro. Isso é leviano, isso é descuidadoso, sabe? Beleza, você pode se doer com alguma coisa, você pode falar que não gostou, você pode dizer, olha, não fala isso dessa forma, né? Não trata esse ponto desse jeito e tal. Uma mania que minha família tinha, tem até hoje, eles, a hora do almoço na minha casa, né, na minha família de origem, sempre era um momento de muita tensão, porque era o momento que todos estavam à mesa, e aí, meu amigo, era o que O, surgia, parecia aquela reunião de condomínio, sabe? o barraco, o verdadeiro barraco de família. Então você tá naquele momento ali de relaxar, de comer e tal. Ah, meu amigo, era. Porque você não sei o que, o clima ficava tenso e tal, não sei o que. Quando eu me casei com Larissa, eu trouxe essa situação para ela e falei, velho,
na minha família de origem acontecia isso. Por favor, aqui, vamos tentar não fazer. Ela, não, isso aí nem fique de boa e tal. E aí na mesa a gente não fala sobre temas mais tensos, porque gera desconforto. Então, você entende como a verdade pode ser dita em diferentes momentos? Você entende que dá para, vocês entendem, né, que dá para falar coisas se vocês estiverem combinados, se vocês tiverem momentos certos para falar. Ah, Jabas, então eu tenho que marcar horário agora, né? Olhe, quinta-feira, 9 horas da noite, eu vou lhe falar algumas verdades. 10 horas depois da live. Depois da live, isso, pelo amor de Deus. E as pessoas ficam nessa de, ai meu Deus, e aí, o que que eu faço? Né? Como é que eu lido? Como é que isso? Como é que aquilo e tal? E aí vai. Isso. Aí Então, você toca no. Desculpe. pode falar. Pode falar. É. Não, aí você toca no ponto que Margarete está trazendo aqui. Né? Já passei por cada situação. Acredito que às vezes machucamos alguém sendo sincera, porque mexe na ferida que já existe e não porque ferimos. Ok. Aí vai uma análise bem interessante, que é o que Jarba já começou a dizer aqui agora. Então, quando a gente vai ser sincero, a gente precisa entender como ser sincero e quando ser sincero. Tá? Então, por exemplo, o que isso quer dizer? A gente precisa também, existe uma diferença entre ser sincero e o sincericídio. Da mesma forma entre confiar numa pessoa e ser besta. Então são 4 categorias diferentes, tá? Então vamos entender cada uma delas aqui de uma forma bem rapidinha. Então, o que é ser sincero? É você ser fiel ao que você pensa e o que você sente. Isso não é intransigência. Por que não é intransigência? Porque isso não pode ser levado a ferro e fogo. Ah, não, porque eu penso dessa forma. Não. Neste momento, eu penso dessa forma. Neste momento, minha opinião é outra. A pessoa pode trazer um contra-argumento e a partir daí eu posso ou modificar ou simplesmente dizer, não, eu concordo com essa forma e eu vou funcionando dessa forma. Então, neste momento, eu penso dessa forma. Então, primeira categoria, ser sincero não é atacar a defesa do outro. Aí vem a diferença entre ser sincero e o sincericídio. O sincericídio é aquela pessoa que ela, eu tenho que falar as verdades, barraco, né? Já que se balança toda porque se prepara para fazer o barraco. Pronto. E como é que faz o barraco? Porque simplesmente está atacando a defesa alheia. Então, não tem respeito com o limite do outro, não tem respeito sobre a forma que vai falar, não se importa sobre as consequências. Então, tudo isso, gente, já passa de uma questão de ser sincero, como já passa aí uma arrogância, uma agressividade, né? Aí já entra no sincericídio. Tenho que ser e falar do meu jeito. Não, você está vivendo em sociedade, então você precisa ter o mínimo de cuidado com o outro. Mas isso entra em mentira? Não. Às vezes a gente precisa entender que certas pessoas não estão prontas para ouvir certas coisas. E aí o que é que você faz? Você guarde sua opinião para você, mas saiba o que você tem de opinião sobre aquilo. Você não precisa mentir ou dizer qualquer coisa. E se a pessoa me perguntar? Quando eu voltei das minhas viagens, eu me confrontava muito com isso, porque eu já era uma pessoa muito direta. E quando eu voltei pior ainda. E eu ouvi isso muitas vezes. Você é muito grosso. Falei, não, eu só emiti minha opinião. Aí eu aprendi uma coisa, a perguntar. Então tinha pessoas que viravam para mim e falavam, me dê sua opinião. Aí eu começava a olhar e falava, você quer realmente saber minha opinião? Aí a pessoa às vezes já se assustava e dizia, não, tá bom, obrigado. Ou então a pessoa dizia, não, eu quero ouvir. Eu falava, tá, minha opinião é essa e essa. E aí se a pessoa quis ouvir, ela também está pronta para dialogar, para concordar ou não. Porque minha opinião, aí entra um ponto central. A minha opinião não é uma verdade, gente. Que esse é um problema típico do brasileiro. A gente se afeta demais com as coisas alheias. A decisão do outro eu interpreto como um ataque à minha decisão. Que absurdo. Quando a gente entrou no mundo virtual,
Eu lembro que eu conversava muito com o Jarbas, né? Jarbas trazia, inclusive, porque Jarbas já era uma pessoa muito mais experiente do que eu nesse mundo virtual, e aí eu Blogueirinho, ficava me debatendo, hã? blogueirinho. Blogueirinho, e eu ficava me debatendo com algumas coisas, mas eu me lembro que eu sempre tive alguns posicionamentos, como, por exemplo, e aquelas pessoas que vão ficar te atacando na rede, que tem os haters, aquelas coisas. Eu simplesmente não ligo. Como é que não liga? Porque é o que o cara tá fazendo de merda na vida dele. Um sujeito que perde a vida atacando os outros, eu só vou supor transtorno de personalidade, quadro depressivo, é uma pessoa que não tem o que fazer da vida. Então, o problema é dele, não é meu. Então essa é uma diferença que a gente precisa ter. Então vamos lá, a diferença da sinceridade, sincericídio e do ser besta. Qual é a diferença do ser besta? É quando você também, a pessoa está lá mentindo, continua mentindo, repete a mentira, e você fica, não, eu tenho que estar dando uma chance, uma chance. Não, você tem que definir o limite. Qual é o limite? Até que ponto essa pessoa não está invadindo o seu espaço, né? Eu acho que fiz um pequeno resumo. Isso mesmo. E na relação, né, que é o foco aqui dessa conversa de hoje, é vocês entenderem aí como vocês lidam com as verdades, né? Acho que primeiro, para você ser verdadeiro, você tem que entender quais são as verdades que lhe confrontam. Isso é um processo de maturação e de amadurecimento. Se você não é uma pessoa que lida bem com verdades, comece a trabalhar isso na sua cabeça, procure psicólogo, busque aí um autoconhecimento, né, para entender a raiz disso. Existem psicopatologias que é, levam o indivíduo para as questões da mentira, né? Inclusive existe uma chamada mitomania, que é onde a pessoa cria uma realidade onde ele existe de fato naquilo, ele acredita fidedignamente naquilo, mas são pessoas que têm problemas com baixa autoestima, né? São pessoas mais melancólicas que precisam chamar a atenção, tem também o transtorno de personalidade histriônico, né? Que fala muita mentira ali, o próprio bipolar em fase maníaca, né? Vira milionário, né? O cartão de crédito é uma navalha, né? Depois a fatura vem. Mas vamos lá. Então, são várias coisas que acontecem em relação à mentira. Eu não estou falando isso para dizer, vamos justificar as mentiras. Mas se você convive com alguém que mente muito, que mente por tudo, você fique atento aí, atento, porque essa pessoa ela pode ter um transtorno. Ela pode sofrer de algo que não é só como diz aqui na Bahia, a descaração, né? Esse descaradinho, essa descaradinha tá quebrando pau aí, né? Mentindo e tal, não sei o que, fazendo isso. Às vezes pode estar relacionado diretamente a um transtorno de personalidade. Quando isso acontece, é bom a gente estar atento para poder cuidar dessa pessoa. Agora, esse Uhum. cuidado também vai a partir do desejo e do reconhecimento que essa pessoa tem acerca disso. Porque tem gente que vai viver uma mentira perfeita a vida toda. Só que as mentiras, como diria minha mãe, a mentira tem perna curta, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, se você conta uma mentira, você vai ter que contar duas outras para sustentar a primeira. Depois você vai ter que contar mais três para sustentar a segunda, mais quatro para sustentar a terceira. E quando você vê, você montou um grande castelo de cartas que basta um piteleco para tudo dar cair bem no meio de sua cara e você fazer um papel bem feio aí, né? Então fiquem Isso. ligados com isso, Eu porque gosto muito desse termo aqui que Vitor trouxe, né? Cuiudeiro. cuiudeiro, cuiudeiro é verdade, cuiudeiro é a cara da Bahia. Deixa de cuiuda, rapaz, laranjada, porque a Bahia tem um dialeto próprio, né? Se você não é daqui da Bahia, a gente bota aí uma tecla SAP, né? Mas é tudo relacionado à mentira, né? Os filmes do Chuck Norris são cuiuda, né? Então, cuiuda é mentira, que é impossível alguém ser daquele jeito. Pois é, e Mas, os impactos disso no relacionamento são bastante profundos, né? É, lógico que se você está com uma pessoa que ela é cuiudeira, se você está com uma pessoa que ela tem uma compulsão pela mentira, né? Se ela precisa mentir compulsivamente, estamos falando de uma questão de um transtorno. Mas você também tem as questões da vida, porque a nossa cultura, como a gente vem falando, ela nos ensina a mentir com muita facilidade, né? Então,
Mas como é que a gente precisa lidar com isso? Quando a nossa vida passa pela sinceridade. Então a gente precisa assumir as nossas decisões. Isso passa até os nossos erros. Então, como a gente é ensinado desde muito pequeno a não falar a verdade para não incomodar o outro, né? Eu não vou dizer que a comida está sem sal, porque eu, no final das contas não é por maldade, no final das contas eu não quero incomodar o outro. E isso no relacionamento gera muito problema porque eu nunca sei qual é a real resposta daquilo. Eu não sei se a pessoa... Tem pessoas que mentem pensando no bem, né? Ah, não, eu vou falar isso porque eu não quero gerar um problema. Aí depois de 2 semanas, depois de 3 semanas, a pessoa acaba revelando qual era o verdadeiro ideal dela. Tipo, por exemplo, vamos trazer um caso clássico aqui. Eu estou no relacionamento, eu estou casado, aí de repente eu pergunto para minha parceira e aí eu falo, o que é que você acha disso? Aí ela pensa, poxa, eu não vou dar minha opinião porque ele quer ouvir outra coisa. Aí eu vou, aí a minha esposa vai dar uma resposta que eu quero ouvir. Falei, então massa. 2 semanas depois ela olha e fala, puxa, mas na verdade o que eu queria era tal coisa. Aí aquilo que aparentemente era bom, passou a ser ruim. Porque eu paro e falo, pô, eu tô tendo uma notícia. Agora eu tô tendo outra? Afinal de contas, você quer o quê? Aí a pessoa vai ter que repensar tudo, né? Então a pessoa começa a ficar desconfiada, pensando inclusive em coisas que aparentemente eram para ser boas. Não, vou falar para proteger. Não, se você quer falar para proteger alguém, seja sincero. Traga o que você está falando. Mas e se eu cometi um erro? Aí vem um ponto crucial. Assuma que você não é uma pessoa perfeita. E ponto. Ou que você cometeu erro porque você estava chateado, porque você já está com isso, porque você já está com aquilo, porque você já está estressado, porque você já está reagindo a isso, reagindo àquilo. E a partir daí vocês vão ter a possibilidade de ter uma conversa sincera e direta. Perfeito. Mas isso se isso gerar o fim do relacionamento. Aí vem uma decisão. Vale a pena estar numa relação sabendo que o tempo todo você está precisando manter uma mentira para manter esse relacionamento? Então, que qualidade de conversa é essa que você tem? Que qualidade de diálogo é essa que vocês estão tendo? Então, vocês precisam decidir que tipo de relação vocês estão dispostos a ter. Perfeito, perfeito. Isso que você fala é a cereja do bolo aí, né? Se, por mim, já encerrava a live aqui, mas só complementando o que você fala de forma muito brilhante, né? Muito massa sua fala. É que, gente, se vocês vivem numa relação onde vocês não podem ser quem são, essa relação já é uma farsa, né? Perfeito. Quando outro dia Larissa chegou meus bonecos aqui, né? Os bonecos tem um do Batman aqui, ó. Aí chegou um boneco, e a Larissa falou, você tá comprando boneco? Eu disse, velho, eu compro meus bonecos. É isso aí. Ela, não sei o que, eu tenho que parar de comprar boneco. Eu disse, eu casei com a pediatra para entender minha idade mental. Aí ela deu risada. Ela deu risada e tal, kkk, não sei o que. E claro, eu não levei aquilo na ponta da faca, a gente brincou com a situação. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Lari me conhece, ela sabe quem eu sou. E onde você não puder ser você mesmo, você vai se distorcer para caber no mundo dessa pessoa. Logo, você se tornará uma mentira. Você se tornará uma mentira para quem você se relaciona também, né? Então, quando você se distorce, você se perde de quem você é, você perde sua essência. E quando a gente perde nossa essência, tudo que sobra é uma grande mentira. E aí vai acontecer duas coisas. Ou a gente se desconfigura e uma hora enche o saco da relação e chuta o pau da barraca. Ou a gente começa a sabotar a relação, né? As pessoas começam a sabotar a relação porque se sentem injustiçadas, porque estão bancando a mentira que elas acham que deveriam cometer, né, fazer para sustentar essa relação. Então, por exemplo, na época da faculdade, eu tive uma namoradinha
que a menina gostava de axé, de pagode, não sei o que e tal. E eu sempre fui. Velho, não deu muito certo isso. Não foi nada pra frente. Porque a gente não se encontrava nos nossos gostos, a gente, sabe, ela tentou me levar pro negócio. Ela dizia, eu nunca vou para um show de Tentou uma te banda. converter. Ela tentou me converter, eu fui pro show da Timbalada na época. Meu Deus do céu. Mas deixa quieto essa parte. Carlinhos Brau tocou com Sepultura, viu? Não esqueça disso. Ele é um achezeiro rock and roll, né? E aí, Vini, você curte o quê? Foo Fighters. Aí daqui a pouco tá ele aí com saudade do carnaval, porque não teve esse ano, não vai ter ano que vem, de novo. Então vamos que vamos. Pois Mas é. o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: uma relação para dar certo não precisa os dois gostarem de tudo, mas os dois precisam se aceitar nos seus mundos. Vinícius fala muito bem sobre isso no livro dele, Liberdade a Dois, né? O conceito de liberdade a dois, um dos conceitos que ele vai trazer é de você respeitar o outro, é de você ter sua individualidade na relação, né? Não quer dizer que a relação perca o sacrifício, o respeito, não é libertinagem, não tem nada a ver com isso. Mas existem limites na relação, que é a nossa existência. A gente não pode subexistir para a relação existir. A relação é feita de um par, né? Ou seja, duas pessoas de mundos diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes. Quando eu falo mundos, né? Calma, não é um de Marte e outro da Terra, não. É de cultura diferente, família diferente, pensamentos diferentes, formas de internalizar a emoção diferente que vão se relacionar. Então a gente tem que entender essa verdade. E a gente tem que ser verdadeiro com nós mesmos para poder nos relacionarmos com o outro de forma honesta, né? Tem uma frase da Frida Kahlo que ela diz: onde não puder amar, não te demores. Essa frase é muito massa, porque o amor ele é verdadeiro, não tem meia boca no amor, não dá para não sei se eu te amo. Se alguém lhe falar isso, meu querido, minha querida, fuja, porque essa pessoa já não te ama, ela fica, eu não sei se eu te amo. Velho, o amor, ele é, né? O amor se perde, o amor se transforma, isso é um tema para outra live. Já anota aí, Vini. O amor se perde, o amor se transforma, enfim, né? A gente pode falar sobre isso em outra live aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês têm que ser verdadeiros, entender quem são e como querem ser e fazer a relação de vocês acontecer, né? Margarete está aqui lançando até uma pergunta, né, que eu achei bem interessante. Pensando na individualidade, vocês acham que omitir alguns fatos pode ser o melhor em alguns momentos? Então, tem duas palavras aqui que a gente precisa circular para a gente entender bem essa pergunta dela. Primeiro, pensando na individualidade e omissão em alguns momentos. Ou seja, a omissão em alguns momentos, isso talvez possa nos vincular, inclusive, a uma inteligência emocional, no sentido de, agora, neste exato momento, não é o momento de conversar sobre isso, como o Jarbas trouxe lá há um tempo atrás. No horário do almoço, talvez não seja o momento. No momento que está numa briga, no momento que o outro está emocionalmente abalado, talvez não seja o melhor momento para a gente falar aquilo. Em outro momento, talvez sim. E aí entra a questão desse grande dilema entre a individualidade e a conjugalidade. Terezinha Ferres Carneiro, uma professora, se não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela tem uns livros e uns artigos belíssimos, muito material de qualidade falando sobre casal. Ela sempre fala sobre duas individualidades e uma conjugalidade. Isso ela pega de Caillet, que é um autor francês, né? E ela vai trazer isso, a ideia de duas individualidades e uma conjugalidade. Então, toda vez que eu me relaciono com alguém, apesar de estarmos juntos, eu tenho a minha individualidade, tá? Eu tenho as coisas que são minhas, as minhas experiências, algumas vontades. Agora entra uma questão. No momento que eu começo a me relacionar com o outro, é interessante que a gente partilhe justamente para que a gente possa ter um diálogo mais sincero. Quando a gente entra no casamento, existe uma ideia muito pré-fixada do que é casamento.
Ah, mas eu não posso fazer tal coisa com minha esposa. Eu não posso fazer tal coisa com meu esposo. Marido e mulher não podem dizer tal coisa. Só que quando a gente coloca essa categoria, marido e mulher, parece que todo marido e toda mulher são iguais. E não são. Então é exatamente o que meu querido Jarbas está trazendo. Então você precisa encontrar alguém que se encaixe na sua caixinha, que você consiga adaptar. Ah, mas nem todo mundo é igual. O que é que a gente faz? Aí vocês vão ter que abrir. Vocês vão ter que conversar, abrir no sentido de abrir para o diálogo. E se a pessoa não gosta, se a pessoa não é assim e tal, vocês vão ter que mostrar para o outro. Vocês precisam de conversar. Ah, mas eu gosto disso por conta disso. Você gosta, não gosta. E aí, o que é que a gente vai fazer? Porque se vocês estão num relacionamento do qual vocês não podem, ou que vocês têm medo, mais do que não pode, vocês têm medo de falar para o outro qualquer coisa sua, você tem que avaliar, inclusive, a qualidade desse relacionamento e o nível de violência que está ocorrendo dentro desse relacionamento. Porque se eu tenho medo de falar para o outro alguma coisa minha, algum desejo, algum pensamento, alguma opinião, talvez valha a pena você observar, porque a gente fala muito da questão da violência física, mas ainda bem que hoje você tem toda a divulgação, você tem a violência psicológica, você tem a violência moral. Então, se você tem medo de como a pessoa, do que a pessoa é capaz de fazer com você, que qualidade, que tipo de relação é essa? Tá? Então vale a pena entender, sim, respeitar o momento, respeitar o limite do outro, ver como pode ser dito. Isso tudo faz parte de uma inteligência emocional e não do sincericídio que a gente falou há pouco. Mas, por outro lado, você também precisa avaliar que tipo de relação vocês têm para saber se vocês podem realmente ser sinceros ou se o outro não tem condições de lidar com a sua sinceridade. E aí vale a pena vocês pensarem que qualidade de relação é essa que você está. Né? Aqui está justamente Flávia perguntando, eu lanço essa pergunta para você, meu querido. E quando descobrimos que o outro não contou, aí vem justamente a consequência da omissão. Olha que coisa interessante. Porque Exatamente. Margarete perguntou, omitir é legal? Aí vem Flávia e fala, poxa, mas e quando uma pessoa omitiu para mim, eu descobri que omitiu, né? Mesmo sabendo que a pessoa não tem culpa, a omissão pode se passar por mentira, falta de confiança? O que é que você acha, meu querido? A omissão, se os conceitos fossem iguais, você teria a mesma definição para as duas palavras, né? São coisas completamente diferentes. Já parto desse pressuposto. Com isso, não estou defendendo a omissão, a mentira, nada do tipo, que fique bem claro. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: a omissão, às vezes, ela acontece pela falta de espaço que o outro vai dar. Ela não deve acontecer. Claro que quando se descobre, há uma quebra de confiança porque aquilo não foi dito. E quando a coisa não é dita, ela é descoberta, primeiro ela passa pelo campo da especulação, porque a gente só descobre alguma coisa a partir do momento que a gente desconfia de algo, né? As mulheres têm muito isso, eu vejo muito essa coisa do sexto sentido. Minhas pacientes adoram isso, elas falam: a gente é pior do que 007, a gente já sabe, a gente não sei o quê. Eu fico intrigado, viu, rapaz, essa mulherada aí, viu? Né? Mas enfim, existem, claro, várias formas de ler um comportamento e as mulheres sabem muito bem isso, são muito mais sensitivas em relação a isso. Mas voltando para o tema, é o seguinte: omissão é uma coisa e mentira é outra. Se uma pessoa omite, se ela esconde alguma coisa a fim de defender, não trazer à tona algo que ela fez, por exemplo, vou citar o adultério, por exemplo. Né? A pessoa vai lá, comete adultério e ela esconde aquilo, ela guarda ali para sempre e tal. Em algum momento aquilo vem à tona. Aí não é uma traição, não quebrou a confiança, quebrou, porque realmente houve uma atitude que não era, né, isso não estava no acordo do relacionamento. Lá na frente isso foi descoberto. Então, não foi descoberto só, não é traição só pela omissão, é traição por conta da atitude de outrora. Então, é isso que vocês têm que entender.
quando vocês buscam saber omitir o porquê, né? Ser verdadeiro porquê, ser mentiroso porquê, a função de cada coisa na vida e na relação de vocês, vocês começam a entender as verdades que estão obscuras ali, né? As verdades não, perdão, as mentiras, porque a verdade ela é, né? Como diz Epicuro, só o ser é, o não ser não é. Né? A mentira é que ela tenta distorcer. Eu até botei hoje a história da verdade e da mentira, né? No meu Instagram, depois leiam a história, é um conto mitológico, né? A gente fez até um podcast, né, Vini, falando sobre por que mentimos. Ficou Isso, muito legal. verdade. A gente precisa organizar o nosso podcast. Em breve a gente vai estar lançando tudo no canal do YouTube, inclusive os áudios, porque as plataformas aí deram alguns problemas e tal. Depois fiquem atentos aí. Então, entendam a definição e os conceitos, e mais do que isso, a função de cada coisa que está acontecendo na vida relacional. Porque, querendo ou não, isso também faz parte, isso é responsabilidade de cada um de vocês. Às vezes a gente bota muito na conta do outro. Ah, porque o outro mentiu, o outro não sei o quê, mas você tem dado espaço para o outro ser verdadeiro. Quando o outro lhe fala verdades, você aceita isso de bom grado? Ou você fica aí chateada, chateado, nervosinho? Ah, não precisava disso, ficar falando isso. Você está criando barreiras para a verdade acontecer na vida, Isso né? aí. Agora, como é que eu falo a verdade da melhor forma? Isso eu falo muito no site terapêutico. Você tem alguma coisa para falar? Fale da intencionalidade, do que você precisa dizer para o outro, do seu discurso. Velho, preciso comunicar uma coisa a você que tem a intenção de pontuar isso, isso e isso. Por favor, não leve para o lado pessoal. Isso aqui é algo que é minha percepção, não é uma verdade única e absoluta. Penso isso, isso e isso, você está fazendo isso, isso e isso me toca assim, assim, assim. E aí? Só que as pessoas já criam um grande monstro imaginário de que quando falarem isso vai ser horrível. E aí, às vezes, a emenda sai pior do que o soneto, né? Como diria o ditado popular. Se Isso. fala alguma coisa, aí a pessoa fala, ah, mas você não sei o quê. Aí a outra fala, não, mas eu quis dizer isso. E aí, game over, meu querido, minha querida. Então, sejam verdadeiros, conversem, dialoguem, leve aí o que precisa ser dito na relação, mas com cuidado, com respeito, né? Isso. com amor, com afeto. Em todas as suas relações, de trabalho, de amizade, afetiva e por aí vai. E aí para a gente ir finalizando, eu trago justamente uma reflexão, né? Ok, e se você descobriu que a pessoa traiu, ou que a pessoa mentiu, né? E aí vem a questão do ato falho aqui, né? Do traiu, porque justamente a mentira é interpretada como uma traição, né? E aí você descobre que a pessoa mentiu. E aí você se sente traído por aquilo. Ok, como é que você então vai decidir se vale a pena seguir ou não com essa pessoa, que é uma decisão sempre, a pessoa mentiu para mim, o que é que eu faço com isso? Ok, aí vem o passo que Jarbas acabou de trazer. O primeiro ponto é você tentar entender qual foi o motivo, porque olha só, a gente tem falado aqui muito sobre a mentira de várias óticas. Você tem a mentira sobre a ótica de um transtorno, você tem a mentira sobre uma questão de caráter, uma pessoa que não consegue falar da verdade. Você está falando da mentira sobre uma ótica de uma pessoa que tem imaturidade emocional, e você tem a questão da mentira, muitas vezes pensando no bem, né? Quando a gente conversou aqui sobre a omissão, quando a gente conversou sobre a mentira, aquela pessoa que mente pensando justamente no bem da relação. Ah, eu menti, mas eu menti porque eu não queria te afetar. Ok, então o que é que vocês vão precisar fazer? Primeiro descobrir qual foi o motivo, né? Se essa pessoa ela está mentindo com má intenção, com uma boa intenção, qual é o objetivo dela. A partir daí você vai tentando entender. E a partir dessas experiências é que vocês vão fortalecendo a relação de vocês. Porque às vezes você tem uma pessoa que ela não consegue falar a verdade porque ela veio de uma cultura que não fala a verdade, ela veio de uma relação familiar que não fala a verdade, mas ela gostaria de ter dito. Ela fez,
por costume, mas ela não gostaria de ter feito. E aí vocês falam, beleza, então o que que a gente vai fazer com isso? E aí, a partir daí, vocês começam, então, a treinar novas habilidades de vocês. Eu sempre digo, casamento é uma experiência para o futuro. Então, hoje, talvez a relação de vocês não esteja no molde maravilhoso e perfeito que vocês gostariam de ter, um casamento que todo mundo fala, conversa e tal. E se vocês estivessem assim, vocês não estariam ouvindo nossa live. E talvez vocês não estivessem nesse planeta também. Então, o que vocês precisam é entender que vocês estão no processo de construção. O que vale a pena vocês saberem é se o outro está disposto a crescer e a construir com você ou não. Porque a partir daí, você não pode levar um relacionamento inteiro nas costas, tá? Então, a confiança ela pode ser construída progressivamente, a capacidade de falar a verdade pode ser construída progressivamente. Então, a relação, o casamento, o relacionamento é uma instituição para o futuro. Por que para o futuro? Porque a gente vai construindo progressivamente o que se deseja. E aí, obviamente, você vai avaliando o quanto o outro também está disposto a investir e o quanto você também está disposto ou disposta a investir. Se você não é aquela pessoa que culpa o outro por tudo e você também não quer se responsabilizar por nada. Meu querido, eu acho que por hoje aqui eu vou interromper na minha fala. Obviamente, eu gostaria muito de ouvir se você tem mais algo, um acréscimo maravilhoso para nos trazer. Rapaz, diante da sua fala, eu acho que eu só fico ali com o relacionamento é uma experiência para o futuro. Eu acho que isso aí foi muito, muito bem dito, né? E quer dizer o quê? O futuro ele ainda não aconteceu, gente. O futuro está em transformação. Né? Tem até uma frase de algum desenho, alguma coisa que fala assim, que o futuro está em constante movimento. E relação é movimento. Se na sua relação as coisas ficam presas na omissão e na mentira, ele está estagnado, ele não está se movendo. A verdade é que vai fazer com que sua relação se mova, com que as coisas mudem. A honestidade consigo mesmo e com o outro vai fazer com que vocês tenham algumas sacadas para mudar coisas que parecem que nunca iriam para frente. Quando um casal chega na terapia, ambas as partes reconhecem uma verdade. Precisamos de ajuda. Não estamos dando conta sozinhos. Né? E aí eles vão para um set terapêutico. Porque precisa de alguém para falar, né, mediar uma situação? Não necessariamente. Mas às vezes precisa de um espaço neutro de escuta, de acolhimento, de intervenção, para poderem se olhar. Porque as omissões e as mentiras já macularam tanto essa relação que eles se deformaram, eles perderam a forma, eles perderam o jeito de se relacionar. E quando isso se perde, a relação se perde junto. E o que faz isso se perder é muito relacionado à mentira, à desconfiguração do que é. Então, sejam honestos consigo mesmos e com a relação que vocês têm, e isso vai garantir a longevidade para a sua saúde mental e para o seu relacionamento também. É isso aí. Maravilha! Valeu, meu querido! Gente, Meu boa querido. noite. Pare, Vini. Não, eu apenas desejar também uma boa noite, um feliz, um feriado, um bom feriado, né? Amanhã é feriado aí, então um bom fim de semana para todos, que já começa amanhã, para muitos, né? Não sei se para todos, mas uma boa noite, meu querido, eu agradeço mais uma vez esse papo maravilhoso. Vamos ver se a gente se encontra esse fim de semana, hein? Vamos sim. Vitor tá pedindo aqui para mostrar o diálogo. O diálogo, para quem não conhece, é um taco de beisebol que tem lá no consultório. Eu não estou no consultório, eu tô em casa, né? Parece o consultório aqui, a parte 2, né? Minha outra biblioteca aqui, ó. Um pedacinho dela. Né? Mas o diálogo não tá aqui não, Vitão. Mas é isso aí. Gente, obrigado demais. Quem quiser conversar com a gente aí, tirar alguma dúvida, por favor, pode mandar um direct aí pra gente. Teremos o maior prazer em dialogar aí com vocês, tirar alguma dúvida, o que precisar, tiver ao nosso alcance, por favor, conte conosco. Beleza? Um abraço. Valeu, Vini. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Beijo. Valeu, tchau, tchau, gente.
Parece que o negócio mudou aqui. Eita, Vamos lá, peraí, meu povo. Onde é que isso? dinossauro. Rapaz, como é que isso é live Existe um agora? X lá em cima, velho. Opa aí, velho. Mas é isso. Ah, agora vai. Esse é o Valeu, meu povo. Agora foi. Tchau.